Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e hoje estaremos estudando no projeto Auxílio ao Mestre mais uma lição da Escola Bíblica Dominical das nossas igrejas. E a lição de hoje é a lição de número 8. Ética cristã e sexualidade. Meu amado, é um tema um pouco, não vou falar polêmico, mas é um assunto que no nosso segmento, Assembleia de Deus, segmento pentecostal, ele é tratado como um tabu. Muitos não querem falar sobre questões que envolvem a área da sexualidade. E é muito importante conhecermos este assunto sobre a ótica cristã, porque a mídia, a televisão, as redes sociais estão mostrando aí a forma deturpada. Então nós queremos hoje abordar este assunto sobre a ótica bíblica. Eu quero deixar claro aqui, eu não tenho a pretensão de esgotar o assunto. Vou dar aqui apenas algumas pinceladas. Bom seríamos se nós tivéssemos aí um Cláudio Duarte, pastor Josué Gonçalves, homens que têm propriedade, conteúdo e muitos outros por esse Brasil. Mas eu creio que pela misericórdia o Espírito Santo há de nos edificar para que todos possamos sair edificados, preparados para ensinar a igreja e a classe. Amém? Vamos então ao momento de introdução da nossa lição. Muitos homens de Deus já sucumbiram ante as questões relacionadas à sexualidade e o mau uso da mesma. Em nossos dias não tem sido diferente. Muitos já se perderam em função de não saber lidar com os impulsos da própria sexualidade. É preciso reconhecer o problema e compreender que a sexualidade é, antes de tudo, uma criação de Deus e, portanto, uma bênção. A palavra de Deus é o manual mais confiável para se tratar este assunto. Ao longo da história da humanidade, do relato bíblico, nós vamos ver aí muitos homens de Deus que se sucumbiram, se perderam, cederam para os impulsos da sua sexualidade. Nós poderíamos falar aqui vários homens, como por exemplo Abraão, Davi, Salomão e vários outros homens de Deus que em dado momento acabaram sucumbindo ante esse impulso da sexualidade. Nos nossos dias, que nós vivemos o homem da pós-modernidade, também não é diferente. Muitos têm dificuldade em lidar com os impulsos da sexualidade. Alguns menosprezam o perigo e outros não demonstram um pingo de temor de Deus relacionado a esta área. Então nós precisamos primeiro saber lidar com os impulsos da nossa sexualidade. Outra coisa, é preciso nós compreendermos e reconhecer que esse problema, o impulso da sexualidade, quando não controlado, pode conduzir muita gente ao fracasso espiritual. Mas precisamos destacar, acima de tudo, que o sexo e a sexualidade não é uma invenção do diabo, não. É uma criação de Deus. Deus criou todas as coisas. Deus criou também o sexo e a sexualidade. Então,
antes de qualquer questão, nós precisamos entender que a sexualidade, ela é uma bênção de Deus, desde que sejam observados os princípios pelos quais ela foi criada. Amém? É sobre isso que nós queremos falar nesta lição. Vamos ao tópico de número 1 da nossa lição. Sexualidade, conceitos e perspectivas bíblicas. Nesse primeiro tópico, nós vamos definir o que é sexo e o que é sexualidade. São coisas distintas. Parecem iguais, de certa forma são irmãs, porém têm conceitos bem diferentes e implicações bem diferentes. E nós vamos analisar sobre a perspectiva bíblica. É um livro de credibilidade, de confiança, é o manual, no qual nós podemos tirar dele conceitos firmes e sólidos concernente à questão da sexualidade e do sexo. Vamos então ao primeiro tópico, ao primeiro subtópico da nossa lição, conceito de sexo e sexualidade. Conjunto de características orgânicas, fisiológicas e físicas que diferenciam os seres entre macho e fêmea. A sexualidade é o conjunto de características práticas e preferências relacionadas ao ato sexual, tendo em vista a satisfação sexual e ou procriação da espécie humana. Parece meio complicado, né? Mas vamos lá. O que é o sexo? O sexo são as características físicas, orgânicas e fisiológicas que definem a diferença entre um macho e uma fêmea. A mulher tem útero, o homem não tem útero. O homem tem próstata. A mulher, a genitália dela é diferente da genitália do homem. Nós vemos aí, são características. Isso define o sexo, são as diferenças, ou seja, são as características próprias do macho e da fêmea. E são características que vão distinguir o que é o macho e o que é a fêmea. Então nós observamos que há essa diferença. Essas diferenças nós definimos sexo masculino, sexo feminino. Está claro aqui? E a sexualidade? A sexualidade, ela diz respeito a um conjunto de características práticas e preferências quanto ao ato sexual. Sexo é aquilo que define as características e diferenças entre um macho e uma fêmea. Já a sexualidade diz respeito ao ato sexual propriamente dito, onde nesse ato a busca pelo prazer ou então a procriação da espécie. E dentro da sexualidade nós vamos nos deparar com as preferências que podem ser segundo aquilo que foi estabelecido por Deus ou segundo aquilo que o homem, a mulher decide fazer. Ninguém é obrigado a obedecer o padrão bíblico, porém, terá que arcar com as consequências advindas da sua escolha. Ficou claro aqui? Vamos então prosseguir na nossa lição. Subtópico de número 2. O sexo foi criado por Deus. Da mesma raiz que se extrai o remédio, se extrai também o veneno. O problema em si não é a raiz, mas a intenção de quem está a manipular a raiz. O sexo foi criado por Deus e Ele mesmo viu que tudo quanto criara era bom.
Afirmar que o sexo é mal em si é o mesmo que afirmar que Deus é incompetente ou inconsequente nos seus atos de criação. Quem criou o sexo? Não foi o diabo, não, foi Deus. Deus criou o sexo. Deus criou também o homem e a mulher dotados de sexualidade. Isso é um fato. Não foi o diabo quem criou o sexo. Agora eu quero destacar o seguinte, que da mesma raiz que se extrai o remédio, também se extrai o veneno. Então o problema em si não é a raiz, o problema em si é a intenção de quem está manipulando a raiz. O sexo, ele foi criado por Deus, é uma dádiva de Deus, é uma bênção de Deus. Agora a questão é, quem está fazendo o uso? Está fazendo de forma correta, segundo os princípios estabelecidos pelo Criador? Ou então está enveredando por caminhos que a palavra de Deus condena? Aí é mais fácil dizer que o sexo é mau, que o sexo é proibido. O sexo sempre foi permitido por Deus dentro do casamento monogâmico, que é o homem a uma mulher, macho e fêmea. Amém, querido? Pelo menos nascido macho e nascido fêmea. Com essa questão da identidade social hoje fica complicado. Porque alguém diz que é mulher, mas não nasceu mulher. Ele diz que é mulher, mas tem próstata, não tem útero. A outra diz que o outro diz que é homem, mas não tem próstata, tem ovário. Então nós precisamos definir. O sexo em si, ele não é mau, ele não é diabólico, demoníaco, do contrário. Ele é uma dádiva de Deus. Agora a questão é a forma como ele é usado, que pode ser segundo o padrão estabelecido por Deus ou não. Está claro aqui, meu querido? Vamos prosseguir então adiante na nossa lição. Subtópico de número 3. A sexualidade é criação divina. Diferentemente dos anjos, Deus criou o ser humano com capacidade de procriação. Para tal, ele dotou Adão e Eva com impulsos próprios da sexualidade, a saber, desejo, excitação, lubrificação, atração, prazer e orgasmo. Todos estes elementos e outros mais fazem parte de um complexo e perfeito sistema reprodutivo criado por Deus. Adão e Eva foram dotados das várias facetas do amor. O Eros é um deles, sem o qual ambos seriam eternos irmãos e a procriação e perpetuação da espécie jamais teriam ocorrido. Observe isto aqui, meu amado. Quando Deus cria os anjos, Deus os cria com características bem peculiares. Os anjos foram criados. Aos anjos não foi dada a capacidade de procriação, de gerar vida. Jesus fala que os anjos não se casam e nem se dão em casamento, porque os anjos não têm sexo ou sexualidade. Agora, no que diz respeito à criação de Deus, o homem, aí Deus dotou o homem de capacidade de procriação. Adão e Eva, eles se uniriam e desta união surgiriam filhos, a prole. Agora, junto com a criação de Adão e Eva, nós precisamos compreender que Deus colocou mecanismos, um sistema perfeito para que essa procriação e perpetuação da espécie pudesse ocorrer.
Por exemplo, vou falar aqui algumas características da sexualidade que Deus colocou no homem. Desejo. Adão sentia desejo para com Eva. Eva sentia desejo para com Adão. Isso aí fala de atração. Foi Deus que colocou. Desejo, excitação. Quando aquele desejo, aquela vontade para com a pessoa do sexo oposto, Deus colocou desejo, excitação, lubrificação dos órgãos genitais. Isso aí foi Deus que idealizou isso. Atração, prazer, teria que ser algo prazeroso, e também o orgasmo. Não foi coisa que o diabo inventou, foi Deus que inventou isso, que criou isso. Então todos esses elementos, e poderíamos falar de muitos outros, eles fazem parte de um complexo e perfeito sistema que conduziria o quê? A reprodução do homem que foi criado por Deus. Outra coisa que Deus fez quando criou Adão e Eva, ele dotou Adão e Eva do amor eros, que é uma das facetas do amor. Nós vemos o amor ágape, que é o amor de Deus, o amor filântropo ou amor filéu, que vem de filantropia, amor para com o próximo, e o amor eros, que vem de erótico. Foi Deus que colocou esse amor entre Adão e Eva. Por quê? Porque se Deus colocasse neles somente o amor filéu, eles teriam apenas o sentimento de irmãos um para com o outro. Eles seriam eternos irmãos. Agora Deus colocou-nos o amor eros, o desejo erótico. Embora a grande mídia, os meios de comunicação venham deturpar esse conceito do amor eros, o amor eros dentro do casamento entre um macho e uma fêmea é um ato que Deus estabeleceu, que Deus criou, essa atração, esse desejo, essa excitação, o prazer, o orgasmo, isso tudo faz parte da criação de Deus, visando o quê? A perpetuação da espécie humana. É dali diz Deus: crescei, multiplicai e povoai, enchei a terra. Como que Adão ia fazer isso, irmãos? Alguns pensam que o pecado de Adão e Eva foi eles conhecerem-se um ao outro sexualmente. Mas como que Deus ia mandar eles crescer, multiplicar, encher a terra se não fosse através do sexo, através da sexualidade? Eu observo a sexualidade em Adão. Então logo Deus criou Eva, ele disse: esta agora é carne da minha carne e osso dos meus ossos, chamar-se-á varão, porque do varão foi tomada. Ele sentiu atração para com ela, ele sentiu desejo para com ela. E o que é isso? Eram os hormônios funcionando perfeitamente em Adão. Eram os hormônios funcionando perfeitamente em Eva. Amém, amado? E o amor eros, de erótico, de desejo, também foi Deus que colocou. Imagina, se Deus não coloca isso, eles iam ser eternos irmãos ali no jardim do Éden. Então Deus cria o homem com a capacidade de procriação e cria mecanismos para que essa procriação ela pudesse ocorrer. Amém, amados? Eu acho que aqui está claro, nós não vamos aprofundar muito, porque o nosso tempo, com 1 hora, não dá para falar muita coisa. Vamos então a outro momento da nossa lição. Eu destaco aqui o perigo dos extremos. Em se tratando de sexualidade, há 2 extremos que precisam ser evitados pelo povo de Deus. O primeiro diz respeito à indiferença. São pessoas que se recusam a compreender a complexidade do tema e suas implicações na vida pessoal, social, familiar e conjugal. O segundo
está relacionado àqueles que exercem a sexualidade de forma contrária aos padrões de pureza estabelecidos pelo próprio Deus em sua palavra. Então, em se tratando da palavra de Deus, da sexualidade na igreja, são dois extremos. O primeiro, eu destaco, é aquele grupo de pessoas que não estão interessadas em saber sobre sexo, sobre sexualidade. Não, isso é pecado, eu não posso falar sobre isso. Mas nós precisamos falar sobre esse assunto. Por quê? A falta de interesse. Estou falando de interesse, irmãos, dentro dos princípios da palavra de Deus. Não é pecado você ler uma literatura cristã estabelecido por um sexólogo, Antônio Gilberto, que é consultor teológico da Assembleia de Deus. Ele é sexólogo, ele estudou o comportamento sexual do ser humano. Não é pecado você buscar literatura, procurar conhecer, porque há muitos casamentos que estão indo por água abaixo, porque o casal não se interessa, não se preocupa. Aí, quando a casa cai, vai botar a culpa no diabo, que o diabo fez isso, o diabo fez aquilo. Então, esse grupo aí tem que estar preocupado, sim, em aprender, em conhecer, porque isso vai trazer um reflexo na sua vida pessoal, na sua vida social, na vida familiar. Pai que não conversa com a filha, pais que não conversam com os filhos e a mãe que não conversa com a filha. Sabe qual é o problema que vai acontecer? Quem vai ensinar o seu filho e a sua filha vai ser lá o professor na faculdade ou na escola que é da linha homossexual, da ideologia de gênero, que vai dizer que tudo é permitido. Então hoje nós não podemos mais ficar em silêncio. Aquela história da carochinha, da cegonha, né? Quem lembra da história da cegonha? Menino com 5 anos, 8 anos de idade já entra na internet, já está sabendo de tudo, gente. Então nós precisamos nos inteirar, porque isso vai trazer reflexos diretos na nossa vida social, no nosso casamento, na nossa família, na nossa vida espiritual. Um casal que não está ajustado sexualmente na sua vida íntima, a Bíblia afirma que até as orações, elas não são ouvidas, porque não há comunhão entre os dois. Que negócio é esse que o homem é bom para pregar, mas dentro do quarto, na cama, ele é uma miséria, uma tristeza danada. A mulher não pode ter ato sexual com o marido e aquele tabu. Antigamente eu já ouvi histórias de pastores aí pregando que os irmãos usavam um lençol porque não podia tocar no corpo da irmã. Aquilo ali era templo do Espírito Santo. Fazia-se um orifício, um buraco no lençol, jogava por sobre o corpo da irmã e naquele orifício ali o ungido, o abençoado fazia o trabalho. E com aquele lençol tem gente que fazia 10, 12 filhos. Imagina se não tivesse o lençol então. Nós já erramos muito por não querer nos informar, inteirar acerca desse assunto. O outro extremo são aqueles que já têm vida sexual ativa, que vive a sua sexualidade contrária aos padrões de pureza estabelecidos pelo próprio Deus. São aqueles que para eles nada é pecado. Ele tem sexo com a namorada, ele tem uma amante, ele faz sexo aí desembolado, desenfreado, porque Deus só quer o coração. Então são dois extremos. Aqueles que para tudo é pecado, que não pode falar sobre isso, e aqueles que nada é pecado, tudo é permitido. São dois extremos. E a gente tem que ter equilíbrio para tratar deste assunto. Amém? Vamos então para o tópico de número 2 da nossa lição. O propósito do sexo segundo as Escrituras. Nesse tópico, nós iremos falar qual o propósito de Deus, o que Deus tinha em mente quando Ele estabeleceu o sexo
e a sexualidade entre Adão e Eva. Deus tinha ali alguns propósitos e é sobre isso que nós queremos falar. Falar de sexo dentro da Bíblia, segundo o propósito e a mente de Deus. Vamos lá, subtópico de número 1. Multiplicação da espécie humana. A principal função do sexo sobre a ótica divina é a procriação e perpetuação da espécie. A prática sexual consciente sempre foi uma bênção de Deus aos homens. A procriação só é possível a partir da união entre um macho e uma fêmea. Trata-se de uma lei divina e uma lei biológica, as quais não se curvam ante as ideologias meramente humanas. O propósito de Deus, um dos propósitos de Deus relacionado à sexualidade, é a multiplicação da espécie humana. Como eu já disse no primeiro tópico, que os anjos não receberam de Deus essa capacidade de procriar. Então, tampouco possuem esse sistema de procriação. Já Adão e Eva receberam de Deus. E Deus tinha como objetivo, ao estabelecer o sexo entre Adão e Eva e a sexualidade, o objetivo da procriação. Amém? Mas como que se daria isso? Quem iria ensinar para Adão, explicar para Eva? Deus colocou em Adão e Eva instintos, desejo, excitação, prazer, atração. Você está entendendo? Esse sentimento, esses desejos, essas emoções que faz o coração palpitar, foi Deus que deu. A sexualidade consciente, ou a prática sexual consciente, o que eu falo aqui de consciente? É segundo o padrão de Deus. Ela sempre foi uma dádiva de Deus aos homens. A procriação, ela só é possível a partir da união de um macho e uma fêmea. Muito contrário ao que diz aí a ideologia de gênero, o movimento LGBT, movimento homossexual, dos homossexuais. Então, eu respeito-os como cidadãos, como pessoas, como brasileiros, eles precisam ser respeitados. Agora, em se tratando da lei divina e de a lei biológica, eu quero dizer, essas leis, elas não se curvam diante das ideologias humanas, igual a ideologia de gênero, que apregoa que ninguém nasce homem ou mulher, ele vai se construindo ao longo da vida. Agora vai dizer que depois o homem se sente mulher, como é que ele vai menstruar então depois dos 14 anos, 12 anos, 13 anos? A mulher menstrua. O homem faz xixi em pé, a mulher faz xixi sentado. O homem, quando adoece, ele procura o urologista. A mulher precisa procurar o ginecologista. O homem, ele é menos desenvolvido emocionalmente do que a mulher. A mulher casa com 14 anos, 13 anos, 15 anos, como foi o caso de muitas irmãs no passado. Mas você não tem relato de menino casando com 13 anos, com 14, 15 anos. Então, há diferenças físicas, emocionais e fisiológicas, como a gente vê aí no vôlei feminino, um cabra que nasceu macho, teve músculo a vida inteira, se destacando agora, considerado uma das melhores jogadoras. Espera lá, rapaz, isso é homem? Isso aí tem testículo, testosterona. Então, isso aí é uma injustiça contra as mulheres. Então, um dos propósitos de Deus em relação ao sexo é a procriação. Amém? Vamos prosseguir na nossa lição? Lei biológica. O homem foi dotado pelo Criador para produzir o gameta masculino, espermatozoide.
e a mulher o gameta feminino, óvulo. Da união entre estes dois é que se dará origem à fecundação ou fertilização e, posteriormente, a vida de um outro ser vivente. Está aí uma lei biológica. É a lei entre os sexos, macho e fêmea. O macho produz espermatozoide. A fêmea, a mulher, ela produz óvulo. Gameta masculino, gameta feminino. Então, eu estou me sentindo mulher. Isso é no campo das emoções. Você pode dizer que se sente. Porém, o seu organismo vai continuar produzindo espermatozoide. Você que nasceu macho. E a quem nasceu mulher nunca vai produzir espermatozoide, vai produzir óvulo, vai menstruar, porque Deus deixou a marca da criação dele ali. Essas leis da ciência, da biologia, elas não se curvam ante a vontade e as ideologias humanas. São leis definidas. Isto é ciência e não ideologia. Amém? Vamos então ao outro momento da nossa lição. Subtópico de número 2. Satisfação e prazer conjugal. Ao contrário do que muitos possam pensar, Deus tem interesse que o homem e a mulher sintam-se realizados na vida sexual, isto é, dentro do matrimônio. Prazer, satisfação e completude fazem parte do propósito do Criador às suas criaturas quanto ao sexo. Outro propósito que estava na mente de Deus concernente ao sexo é a satisfação e o prazer. O sexo dentro do casamento, ele é prazeroso, ele é agradável, ele faz bem. Então, Deus, ele tem interesse. Vou te falar uma coisa aqui. Há pessoas que pensam que Deus só está interessado em batismo com o Espírito Santo, Deus está interessado somente em jejum, Deus está interessado somente em evangelismo, Deus está interessado em sacrifício e propósito, Deus está interessado em um monte de coisa, mas em relação à realização sexual do homem e da mulher, Deus não está. Parece que Deus é um Deus que gosta de ver as suas criaturas sofrendo. Alguns têm essa visão de Deus, mas eu quero surpreender. Deus, ele está interessado que você, homem, e você, mulher, se sinta realizado na sua vida sexual. Uai, não é pecado. É pecado se eu sair com a mulher do outro. É pecado se eu me deitar com outra que não é a minha esposa. Mas eu me realizar. E realizar a minha esposa é uma relação bilateral. Não é aqueles homens igual galo que faz com a galinha, que chega ali rapidinho, chega e a pobre coitada vira para o outro lado, morrendo de desejo e vontade, toda suja, e o cidadão vira para o outro lado e vai dormir. Isso aí, a Bíblia é clara contra isso. Paulo fala que o homem deve pagar à mulher a estima recebida. Se ela te deu prazer, se ela te fez virar os olhos e se sentir realizado, chegar lá e ter o seu orgasmo, meu querido, você agora tem que dar a ela também. O sexo é uma troca. Não existe só isso onde o homem se realiza e a mulher não. Descubra formas e maneiras de realizar esta mulher, meu querido. Isso aí, você busca literatura, não vai pregar no lixo do inferno informação com pornografia. Não, vai procurar literatura. Procura literatura sadia, que você vai ter informação. Então, o prazer, satisfação e completude fazem parte do propósito do Criador às suas criaturas quanto ao sexo. Sexo não é pecado, não. Deus quer que você seja realizado espiritualmente,
Vida com Deus, e às vezes as pessoas acham que o espiritual e o sexual não andam junto. O que a Bíblia fala? Que quando o homem e a mulher se separar para a oração, a mulher tem que estar em conformidade com o marido. Você, se fizer um propósito de 40 dias, irmã, de jejum e oração, e não comunicar ao seu marido, e não tiver aprovação, para Deus não tem validade nenhuma. Você, marido, que fizer o propósito de jejum e oração de 40 dias, de 3 meses, sem o consentimento da sua mulher, você não tem aprovação, que não vai valer nada para Deus. E a Bíblia ela é categórica, que quando terminar aquele período, que não seja um período longo, para que Satanás não venha tentar o casal. E quantos casamentos já foi por água abaixo? Que a mulher era de oração, dos mantos, o homem era um homem de Deus que ajoelhava na cama, e de 9 horas, 10 horas, até 3, 4 horas da manhã. E a mulher lá em cima da cama esperando um ungido levantar do joelho para ir. Aí quando ele levanta da cama, ele deita. É o marido DVD. Deita, vira e dorme. O casamento dele está fadado ao fracasso, irmão. Então a gente precisa vigiar. A Bíblia ela fala muito de questões da sexualidade, goza a vida com a mulher da tua mocidade. O que a Bíblia está querendo dizer? Tenha prazer, tenha orgasmo, se realize com a mulher da tua mocidade. Olha lá, Cantares de Salomão: os seios da minha amada são como cachos de uva. O que você faz com uva, irmão? Você bate nela, amassa, você pega a uva com carinho. Amém? Você sabe como é que a coisa funciona, irmão. Vamos prosseguir na nossa lição? Sempre foi do propósito de Deus que o homem e a mulher se realizassem sexualmente dentro do casamento. Deus não quer te ver frustrado ou frustrada. Se está tendo dificuldade, conversa com teu marido, conversa com a sua esposa, lava essa roupa suja em casa, resolve essa situação antes que Satanás tire proveito, coloca um Ricardão no caminho da sua mulher, porque tu não está chegando junto na área, e aí vai chegar um outro atacante que faz uns gols aí nesse campo, ou então vai chegar uma piriguete que vai levar o seu bonitão com ela, porque você não dá a ele a devida atenção, e depois vai botar a culpa no diabo. Eu não quero ser advogado do diabo, mas tem muita mulher que lança o marido no braço da outra, e tem muito homem que lança a mulher no braço de outro. Não vou falar do Ricardão não, porque esse termo é pejorativo. Eu conheço muito Ricardo que serve a Deus e tem caráter de um homem de Deus. Amém? Vamos então prosseguir na nossa lição. Eu quero destacar aqui sexo saudável e saúde física. Alguns benefícios do sexo saudável, seguro, dentro do matrimônio. Sexo seguro, meu querido, só existe dentro do casamento monogâmico. É só aquela parceira, é só aquele parceiro. Fidelidade. Amém? Primeiro benefício, proteção cardiovascular. Ele protege contra alguns problemas de coração. Segundo benefício, ajuda a diminuir a dor. Irmã, aquela história da dor de cabeça não cola mais não, tá? A história da dor de cabeça não cola. Conta-se a história de um homem que acordou a mulher de madrugada com os comprimidos na mão. Toma, aqui o remédio. Toma. Ela, que isso? O que é isso? Não, é remédio para dor. Eu não estou sentindo dor nenhuma, tá? Não. Caiu dentro, pegou a irmã de jeito, porque ela sempre dizia que estava com dor de cabeça na hora da diversão. Meu irmão, casamento envolve aborrecimento, conta de água, conta de luz, conta de telefone, menino chorando, minha mulher estressada, TPM. Aí quando chega na hora da diversão, da realização, do prazer, aí a mulher está com dor de cabeça. Ou então o homem não é muito chegado na coisa. Aí complica. Outro benefício, ajuda a diminuir o estresse.
Meu querido, isso é um santo remédio para o estresse. O dia que você estiver agitado, nervoso, quase que morrendo de raiva e ansioso, o sexo ele é bom para acabar também com a questão do estresse. Melhor do que antidepressivo. Amém? Outra característica, quarta, melhora a autoestima do casal. Uma mulher realizada sexualmente, um homem realizado sexualmente, até a estima dele e dela é diferente. É um casal resolvido, até na família. A paz e a harmonia, porque o casal está muito bem realizado na vida íntima, na sua sexualidade. Melhora a autoestima da mulher. Uma psicóloga disse que mulher que usa muita roupa sensual, que se colando, aquelas roupas, aqueles vestidos, parece que foi embalado a vácuo de tão colado, que fica delineando as curvas do corpo e até a peça íntima, ela tem problema de estima. A estima dela é baixa. Aí ela tem que se vestir daquela forma para se afirmar. Outro benefício do sexo seguro dentro do casamento monogâmico, dentro da visão de Deus, ajuda a eliminar gordura. Isso é verdade. Ajuda a queimar umas gordurinhas. Amém, meu querido? Outro benefício, fortalece o sistema imunológico. Isso é bênção de Deus. Irmão, Deus já sabia de tudo isso, meu querido. Isso tudo faz parte das bênçãos de Deus. Outro benefício, benefício 7, fortalece a musculatura. Meu querido, essa barriguinha aí de tanquinho cheio de roupa, não dá não. Vamos fazer umas caminhadas, uns exercícios, que para fazer esse exercício, o sexo, irmão, ele envolve preparo físico, que dá uma suadeira, o zóio vira, tem hora que dá cãibra, então a gente tem que estar aí preparado, porque ele também fortalece a musculatura. Outro benefício, proporciona um sono melhor. Quem faz sexo dentro do casamento, dentro dos princípios, que não vai violentar, abusar ou usar a esposa como objeto sexual, mas dentro dos princípios, porque a mulher tem que sentir prazer, o homem também tem que sentir prazer, até o sono dele é melhor. Vamos prosseguir na nossa lição. Você está me achando hoje diferente. Como é que eu vou tratar desse assunto? Com a cara bem séria, muito introspectiva, a gente tem que falar um pouco mais aberto essas questões aqui, irmãos. Próximo momento da nossa lição. Quero deixar o texto bíblico, para fundamentar isso aí. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Meu amado, olha o que a Bíblia está dizendo, alguns preceitos aí de Deus dentro da palavra aí, da mente de Deus. O marido deve pagar a mulher devida benevolência. O que é benevolência? É um favor, é uma dádiva, a mulher te abençoou, meu querido. Agora chegou a sua vez de você abençoar esse marido DVD. Não rola não, meu irmão. Deita, vira e dorme. Ou o marido galo, né? Rapidinho ele chega, tem ejaculação precoce, procura um urologista. Há várias formas de você tratar. Meu irmão Mauro, as coisas em mim não funcionam mais quando eu era mais novo. Procura um médico urologista que tem alguns tratamentos aí, que faz a coisa funcionar e o avião decolar novamente. Só não tem uma vida sexual ativa aquele que não busca, que não pede ajuda. Outro conceito, a mulher não tem poder sobre o seu corpo. Aí as feministas falam, isso é machista. É o homem que tem o domínio, mas a Bíblia fala também que o homem não tem domínio sobre o seu corpo. Ele não vai usar o instrumento, a ferramenta dele com qualquer uma não, meu filho. É somente com ela.
esse negócio aqui, esse corpinho aqui saradinho ou não, bonito ou mal acabado, com gordurinha, com celulite ou com estria, isso daí é do outro, não é seu não. Ele tem domínio, mas por outro lado, aquilo ali é seu. Então, a Bíblia fala que um pertence ao outro, um tem direito sobre o outro. Princípio de igualdade. Amém? Vamos prosseguir então na nossa lição. Subtópico de número 3. O correto uso do corpo. Não é pecado ou vergonhoso ter uma vida sexualmente sadia dentro do matrimônio. A Bíblia condena toda e qualquer relação sexual fora do casamento entre um homem e uma mulher. O adultério, o incesto, a zoofilia, a pedofilia, a fornicação, homossexualismo e a prostituição são práticas sexuais reprováveis por Deus. Não há uma mais aceitável ou reprovável. Todas se configuram em pecado. O objetivo de Deus concernente ao sexo era o uso apropriado do corpo, porque a Bíblia fala que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Então, o propósito de Deus é que você tenha o seu desejo, você tem atração pela pessoa do sexo oposto, amém? O varão deseja a varoa e a varoa deseja o varão. Quero destacar o seguinte, aqueles que de fato nasceram homens que têm próstata, tá certo? E aquelas que nasceram mulher, que tem ovário, que tem útero. Porque tá uma bagunça esse trem hoje aí, meu querido. Então, casamento entre homem e mulher. O que nasceu homem, o que nasceu mulher. Tá cada vez mais complicado. Aí nós vamos falar do adultério, é pecado. O incesto é o pai com o filho com a mãe, pessoa, o tio com sobrinha, e nós vamos ver aí várias coisas. Questões, incesto. Zoofilia, pessoas que têm relação sexual com animal. Existe isso, aberração sexual. Pedofilia, marmanjo tendo relação sexual com criança, abusando. Fornicação, é o ato sexual entre pessoas solteiras. Nós vamos falar sobre isso. Homossexualismo é o ato sexual entre pessoas do mesmo sexo. A prostituição é fazer sexo por causa de uma vantagem ou por causa do dinheiro. Todas estas aí e outras mais, elas se configuram, meu irmão, em práticas sexuais reprovadas por Deus. Não há aí a mais reprovada ou a menos. Aí a gente joga a pedra no telhado dos que têm a prática homoafetiva, aí a turma da fornicação, que está dentro da igreja, que não é casado, que está fazendo sexo com a namorada, ele passa batido. O homem que é casado, que está no adultério, ele não sai com outro homem, mas ele já sai com a mulher de outro, para Deus é pecado. Então não há aí um pecado mais aceitável ou reprovado. Não, esse é mais reprovável. Esse aqui é mais aceitável. Não, para Deus tudo é pecado do mesmo jeito. Amém, amados? Subtópico de número 3. O casamento como limite ético para o sexo. Nesse tópico nós vamos avaliar, analisar, observar o que Deus estabeleceu. Deus criou o sexo, mas não o sexo livre, o sexo libertino, imoral, diabólico, esse sexo impuro que tem aí. Deus estabeleceu o sexo. O diabo, ele veio, deturpou e vem deturpando. Mas nós vamos observar que o propósito de Deus é que o sexo fosse e seja realizado dentro dos limites do casamento. Vamos então ao primeiro subtópico: prevenção contra a fornicação.
O termo fornicação se refere ao ato sexual entre pessoas não casadas. Um namoro, paquera, noivado ou amizade, onde ocorre a prática sexual, ainda que consentido pelos pais, líder religioso, sociedade ou pela mídia, nunca deixará de ser um desvio ético aos propósitos estabelecidos por Deus, o qual, no devido tempo, trará suas consequências. Meu querido, o que é a fornicação? Deus estabeleceu o sexo dentro do casamento para evitar a fornicação. A fornicação é o ato sexual entre duas pessoas não casadas. Pode ser aí um namoro, uma paquera, um noivado ou uma amizade. É o conhecido sexo casual, sexo livre. Sou livre para viver meus prazeres. Aí nós vamos deparar com crente que está na casa de Deus, que tem sexo com a sua namorada, que tem sexo com a paquera, que tem sexo com a noiva ou com a amizade. Irmão, é pecado se eu forçar, se eu abusar, não. Aí nós vamos deparar com uma situação aqui. Às vezes o pai pode permitir, tem pai que permite, que consente. É por isso que Deus matou os filhos de Ofni e Finéias e matou os 2 irmãos sobrinhos de Moisés juntos. Então Deus, ele ainda continua matando, tá certo, meu querido? Então, observa, o pai pode consentir, a namorada pode consentir, o líder da igreja, o pastor, pode consentir, que não tem problema, a sociedade pode consentir e a grande mídia até incentiva, porque as novelas globais tem que ter um adultério, tem que ter um homossexual, tem que ter ali uma vingança, um casamento destruído. Pode até permitir esses segmentos aí, mas só tem uma coisa: nunca deixará de ser pecado. E no devido tempo, as consequências virão, advindas dessa escolha fora do propósito de Deus. É por isso que a Bíblia ela fala claro, meu querido: jovem, faz tudo aquilo que deseja o teu coração, mas lembra-te que de todas estas coisas o Senhor te pedirá contas. Há pessoas que hoje têm um casamento infeliz, porque queimou etapas. Mas eu conheço pessoas que fraquejaram em dado momento da vida. A menina engravidou, e há muito caso que a menina não engravida, porque usa camisinha, porque usa pílula. A pílula e a camisinha pode evitar a gravidez, mas não vai evitar a consequência da morte espiritual, da ira de Deus e uma vida de fracasso e derrota amanhã. Mas um casal que eu conheço, a menina engravidou, eles namoravam, um namoro com um pouco de excesso de liberdade, engravidou. Mas o rapaz assumiu o papel dele de homem crente erra, nós estamos sujeitos, meus filhos, tenho 2 filhos, meu telhado é de vidro, Deus me deu a graça de eu casar, conhecer minha esposa depois do casamento. Mas há pessoas que fraquejaram, tiveram uma queda, um fracasso, e se humilharam diante de Deus, se arrependeram e deram um novo rumo à sua vida. É possível você consertar, é possível você corrigir. Amém, querido? Então, por mais que o pai, a mãe, a família, o líder religioso, a sociedade, todo mundo faz vista grossa, mas sempre continuará sendo pecado e trará consigo as suas consequências. Um dia essa camisinha vai estourar. Um dia essa pílula não vai surtir efeito. E 9 meses depois você vai ver o resultado da sua escolha. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, dos nossos filhos. Eu falo com temor de Deus, porque o meu telhado é de vida. Eu não sou melhor do que ninguém. Tenho minhas fraquezas. Eu não sei o dia de amanhã, mas que Deus nos guarde e nos mantenha puro santo até a volta do Senhor Jesus.
Vamos então para um outro momento da nossa lição. Subtópico de número 2. O casamento e o leito sem mácula. A infidelidade conjugal é reprovada em toda a Bíblia. Todos que se enveredaram por este caminho trouxeram para si e suas famílias muitos dissabores. Infelizmente, há quem faça tal escolha, mesmo conhecendo a palavra de Deus. Embora, em muitos casos, a igreja e sua liderança façam vistas grossas quanto ao fato, a verdade de Deus permanece. Se o caso não for tratado na primeira instância aqui nesta vida, com certeza o será na última instância, a saber, o juízo final. Falando aqui de adultério, o casamento e o leito sem mácula. É aquele homem que se permanece fiel à sua esposa. Quando casa, ela entrou pelo altar como uma princesa e você como um príncipe. Com o passar dos anos, a beleza, a formosura, a aparência não é mais a mesma. As curvas também não são mais as mesmas. Mas você, o que une o casal, eu não sinto mais amor por ela. O que mantém um casamento não é sentimento, é propósito. É propósito. Você estabeleceu, fez uma aliança. E Deus vai te dar força e graça de você ser fiel à sua esposa e ao seu esposo. Então Deus ele valoriza o leito sem mácula. Um leito que não há infidelidade. Um homem nunca se deitou com outra mulher que não seja dele. A mulher nunca traiu seu marido. Deus ele valoriza, tem esse casamento como honra, abençoado. Não quero dizer que quem teve alguma queda moral, algum deslize, Deus não lhe proporcione uma outra oportunidade, porque Deus é Deus de perdão. Mas lute para que você não caia nesse laço do diabo. Vamos falar com Deus nesta hora? Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade de aprendermos juntos da Tua palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor pertence a Ti. Meu Deus, abençoa cada servo Teu. Tu sabes, meu Deus, como é difícil lidar com os impulsos da sexualidade. Tu sabes quantos servos Teus são frustrados, amargurados na vida sexual. Quantos acreditam que tudo é proibido, que tudo é pecado. Meu Deus, ensina-nos a viver uma sexualidade abençoada. Ensina-nos a sentirmos realizados na nossa vida conjugal. A sermos fiéis, sermos santos, puros, a coabitar com as nossas esposas com temor, olhando para ela, meu Deus, com temor, com um olhar de santidade vindo do Senhor. Ensina-nos a devolver a elas a beneficência, a benevolência, a alegria e o prazer que elas têm nos dado. É propósito do Senhor que todo casal seja realizado, seja plenamente abençoado dentro da vida íntima. Pai, nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Encerramos aqui a nossa lição, agradeço a sua participação. Eu peço que você compartilhe esse vídeo. Se você compreende que esse projeto é um projeto que Deus colocou em nossos corações. Não é um projeto que eu possa realizar sozinho, eu preciso do seu apoio, da sua oração para dar continuidade a esse trabalho. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal para você receber notificação do YouTube. E permitindo o Senhor,
Semana que vem estaremos ministrando a lição de número 9. Isto se não houver o arrebatamento, porque em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Mas eu me alegro, porque eu tenho a certeza que nem eu e nem você estaremos aqui. Nós nos encontraremos com o Senhor por sobre as nuvens. Iremos adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com o corpo glorificado, e teremos vencido o pecado, a carne, o diabo e tudo que este mundo está aí para nos oferecer, para nos distanciar de Deus. Fique na paz, em nome de Jesus. Amém.